Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, parece uma coisa, mas é outra completamente diferente. Tô falando do best-seller Mentirosos, de E. Lockhart. É aquele tipo de história que te puxa pra dentro de um mundo de gente bonita e rica. Mas, logo de cara, a gente percebe que tem algo muito, muito errado por baixo de toda essa perfeição. E logo na primeira página, pá, a gente é recebido com essa frase aqui da própria protagonista, a Cadence Sinclair. Bem-vindo ao meu crânio. Uau, pesado, né? Isso já diz tudo. O tom é esse. A gente não está entrando numa casa de praia. A gente está entrando na mente quebrada de alguém. E a pessoa por trás dessa frase, nossa, ela tá completamente mudada. A gente tem a Cadence de antes do acidente e a de agora. E são duas pessoas diferentes. Antes, loira, forte, bonita, sabe, a imagem da perfeição. Agora, cabelo preto, fraca, com cara de doente. A pergunta que não quer calar é, meu Deus, o que aconteceu com essa garota? Uma memória fraturada. É exatamente isso que a gente vai explorar agora. A vida da Cadence depois desse tal acidente. A história dela é basicamente dividida em duas partes, sabe? O antes e o depois de um evento misterioso no verão dos seus 15 anos. Um evento que simplesmente apagou um pedaço enorme da memória dela. Imagina só, ela vive com umas enxaquecas terríveis, daquelas que te derrubam. É uma tortura física constante. Mas o pior mesmo, não é a dor de cabeça. É a dor de não saber. São os buracos na memória, os pedaços da própria vida que sumiram. Isso é o que realmente a atormenta. E tem até um nome para isso, um diagnóstico oficial: cefaleia pós-traumática. Só que o mais doido é que é uma condição super ambígua. Basicamente, os médicos dizem que as enxaquecas vêm de uma lesão no cérebro, mas nenhum exame, nenhuma ressonância, nada consegue achar essa lesão. É como ter um ferimento invisível que está acabando com a vida dela de dentro para fora. Frustrante, né? Ok, agora vamos dar um passo para trás. A bela família Sinclair. Para entender a Cadence, a gente precisa entender de onde ela veio. E olha, a família dela parece um comercial de margarina. Riqueza, beleza, uma ilha particular só para eles. É a imagem da perfeição americana, pelo menos na fachada. Eles têm tipo um manual de regras, o Credo Sinclair, e é aqui que a primeira grande mentira aparece. Sabe aquela imagem perfeita que eles vendem para o mundo? Ninguém é criminoso, ninguém é viciado, ninguém é um fracasso. Somos ricos, bonitos, sorrimos muito. É quase uma caricatura. Só que, por trás das cortinas, a realidade é outra, né? É um caos. Divórcio que racha a família no meio. O dinheiro do fundo está indo pelo ralo. Fatura de cartão de crédito que não fecha. Um monte de remédio escondido na gaveta. A verdade é que aquela perfeição toda é só isso, uma mentira. E uma mentira muito bem contada. E o que segura todo esse castelo de cartas? O silêncio. Essa é a regra número 1, não dita do Sinclair. O silêncio é uma camada protetora sobre a dor. Ou seja, não se fala sobre o que é difícil. Não se fala sobre o que dói. Joga para debaixo do tapete. O resultado? Um clima super sufocante, onde ninguém sabe o que é real. Beleza, e no meio dessa teia de segredos e silêncio, a gente encontra o coração da história. Um grupinho, que ironicamente se chama Os Mentirosos. Quem são eles? Primeiro, a Cadence, claro, a nossa protagonista. Depois tem a Mirren, que é toda açúcar, curiosidade e chuva. O Johnny, que é estalo, iniciativa e sarcasmo. E por último, o Get, o carro de fora, o intenso, o ambicioso. E todo verão, na ilha, esses quatro, eles são um só. Inseparáveis. Mas o Get é diferente. Ele é a peça que não encaixa. Ele não é um Sinclair puro sangue, digamos assim. Tem ascendência indiana e a visão de mundo dele bate de frente com o universo fechado e até preconceituoso do Sinclair. Enquanto a família vive de não dizer, de esconder, o Get quer saber. Ele busca a verdade. E claro, é pelo Gat que a Cadence se apaixona. E não é um amorzinho de verão, não. É uma coisa avassaladora, que acontece justamente no verão 15. A própria Cadence descreve assim, ó. Era amor e me atingiu com tanta força que me inclinei junto à porta para me manter de pé. Pensa na intensidade disso. Um amor que quase te derruba fisicamente. E aí a gente volta para aquele fatídico verão 15. É ali, naquele cenário que parecia perfeito com o primeiro amor e tudo mais, é ali que a fachada dos Sinclair começa a rachar de vez.
A pressão da família vai subindo, subindo, até que, bom, a tragédia se torna inevitável. Olha só a sequência de eventos, é difícil tirar o fôlego. O verão mal começa e a avó, a Zipper, morre. Bum! Primeira bomba. Logo em seguida, as tias começam a brigar que nem loucas pela herança. Para piorar, o avô, Harris, fica manipulando todo mundo, botando mais lenha na fogueira, o clima fica insuportável. E aí, no fim de julho, acontece o acidente da Cadence. E por que tanta briga? Bom, dinheiro, né? Dá uma olhada nesse número, 4 milhões de dólares. E isso era só o valor da casa de Boston. Era o prêmio principal na guerra pela herança. É o tipo de grana que faz uma família se despedaçar. É nesse ponto que a memória da Cadence começa a voltar, só que em pedaços, flashes. O primeiro é esse, a mão da prima dela, a Mirren, o esmalte dourado todo descascado, segurando um galão de gasolina. Bizarro, né? Aí vem outro flash. Rápido. Só os pés do primo, o Johnny, correndo. Correndo escada acima, escada abaixo na casa principal. Fugindo de quê? Ou correndo pra quê? Depois, a imagem do avô, o todo-poderoso Harry Sinclair, se segurando numa árvore. E o rosto dele está iluminado por uma fogueira. Uma imagem super estranha, quase premonitória. E para fechar, a memória mais confusa de todas. No meio dessas imagens tensas, os 4 mentirosos. Rindo muito, até passar mal. Uma risada que não faz o menor sentido com o resto. A não ser que essa risada seja parte da mentira. Um retorno assombrado. A gente avança 2 anos, verão 17. Cadence está de volta à ilha. Pela primeira vez desde o acidente. E ela não está lá para curtir a praia, não. Ela está caçando respostas. Ela está desesperada por um pingo de verdade. E a primeira coisa que ela vê é o símbolo da mudança. A casa principal, a Claremont, a casa antiga, cheia de história, sumiu, foi demolida. No lugar tem um monstro moderno de vidro e ferro, frio, impessoal, vazio. É como se tivessem arrancado a alma da família e construído essa coisa no lugar. E as pessoas, a família, pior ainda, ela dá de cara com uma parede de silêncio. Uma mentira combinada, sabe? Ninguém toca no assunto do acidente. Especialmente os outros mentirosos. Johnny, Mirren, Gatz. Toda vez que ela pergunta, eles desviam, mudam de assunto. O mistério só aumenta e ela fica cada vez mais sozinha. E isso nos deixa com a grande questão. Afinal, o que os mentirosos estão escondendo? Por que todo esse silêncio? É para proteger a Cadence, que está tão frágil? Ou será que eles estão protegendo um segredo? Um segredo tão horrível que, se vier à tona, pode destruir não só o Sinclair, mas tudo. A verdade, assim como a memória da Cadence, parece estar perdida em algum lugar no meio de tantas e tantas mentiras.